A gente já aprendeu como a gente calcula derivadas quando a função é dada de forma implícita, ou seja, quando a gente não tem lá bonitinho o y igual a f de x, mas o y está misturado ali no meio. Agora a gente vai aprender como a gente calcula essas derivadas implícitas de forma muito mais fácil, usando os conceitos de derivadas parciais que a gente viu aqui em Cálculo 2. Oi gente, meu nome é Esther Velasquez, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Matemateca e hoje a gente vai falar sobre derivadas implícitas com funções de várias variáveis, incluindo o teorema da função implícita. Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, lá em Cálculo 1, a gente aprende que nem todas as funções são dadas bonitinhas no estilo y igual f de x, de forma explícita, né? Algumas funções são dadas implicitamente, como por exemplo essa aqui. E quando a gente tem esses tipos de funções, ao invés de a gente isolar o y para depois derivar, a gente viu que a gente consegue usar derivadas implícitas. Então, por exemplo, no caso dessa função, que a gente quer encontrar o y', que é o dy dx. A gente consegue encontrar isso derivando cada termo dessa função em relação a x. Então, por exemplo, a derivada de 2x é 2. A derivada de 2y ao cubo em relação a x, a gente deriva o 2y ao cubo normalmente, como se ele fosse a nossa variável, só que como o y é uma função de x, ele tem uma taxa de variação ali em relação a x, né? A gente multiplica isso por essa taxa de variação, dy dx. Mesma coisa aqui do lado direito, derivada de 3x vezes y. Aqui a gente pode usar uma regra do produto. A derivada do primeiro, que é 3, vezes o segundo normal. Aqui a gente não derivou o y, então mantém dessa forma. Mais o primeiro normal, vezes a derivada do segundo. A derivada de y é 1, e como a gente derivou ele, a gente multiplica pela derivada de y em relação a x. É a regra da cadeia, né? A derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Aí a gente pode passar tudo que tem dy dx para um lado e tudo que não tem para o outro. Então, aqui do lado esquerdo fica 6y ao quadrado vezes dy dx menos 3x vezes dy dx. Aí, do lado direito, sobra esse 3y aqui e vem esse 2 para o outro lado também. Colocando dy dx em evidência, a gente tem dy dx vezes o 6y ao quadrado menos 3x igual 3y menos 2. Então, passando isso aqui dividindo para o outro lado, a gente encontra que o dy dx que a gente queria encontrar é 3y menos 2 sobre 6y ao quadrado menos 3x. Então, isso aqui é o que a gente viu lá em Cálculo 1. Quando a gente tem uma função dada de forma implícita, que não está no formato y igual a f de x, para encontrar a derivada de y em relação a x, a gente deriva cada termo em relação a x, sendo que quando a gente deriva o y, usando a regra da cadeia, a gente sempre tem que multiplicar ele pelo dy dx. Mas agora a gente já está em cálculo 2, a gente já tem alguns conhecimentos em relação a outras variáveis, né? E a gente sabe que quando a gente tem uma determinada função, a gente consegue encontrar as derivadas parciais dela, né? O fx, fy, se tiver o z, a gente encontra fz também. E usando as derivadas parciais, a gente consegue simplificar nossa vida para não ter que fazer tantos passos aqui na derivação implícita. Então, o teorema da função implícita vai falar para a gente que quando a gente tem uma função dada de forma implícita, por exemplo aqui, 2x mais 2y ao cubo menos 3xy, passando para o outro lado, igual a zero. Então, a gente tem uma função de xy igual a zero. Para encontrar o dy dx, a gente vai fazer simplesmente menos a derivada parcial em relação a x sobre a derivada parcial em relação a y. E a gente vai chegar no mesmo resultado do que fazendo dessa forma aqui, derivando cada termo, regra da cadeia e tudo mais. Então, vamos verificar isso. Primeiramente, a gente vai passar tudo da nossa função para o lado esquerdo, igualando a função a zero. Então, a gente passa esse 3xy para cá, como menos 3xy, e tudo isso fica igual a zero.
Então, esse aqui é o primeiro passo. Então, a gente tem f de xy igual a zero, né? Sendo que o nosso fzão aqui é 2x mais 2y ao cubo menos 3xy. O segundo passo para a gente encontrar o dy dx é encontrar as derivadas parciais do fzão. Derivada parcial em relação a x e em relação a y. Em relação a x, a gente trata y como constante, né? Então, vai ficar 2 menos 3y. E a derivada parcial em relação a y, a gente trata o x como constante. Então, vai ficar 6y ao quadrado menos 3x. E aí, por fim, a gente aplica que o dy dx, pelo teorema da função implícita, vai ser menos fzão x sobre fzão y, as derivadas parciais. Então, menos 2 menos 3y sobre 6y ao quadrado menos 3x. Distribuindo esse sinal de menos aqui em cima, vai ficar menos 2 mais 3y sobre 6y ao quadrado menos 3x, que é exatamente o que a gente encontrou aqui, só que dessa vez a gente fez em menos passos, né? Então, é sempre isso aqui. Primeiro iguala tudo a zero, encontra as derivadas parciais e aplica no teorema da função implícita. E com isso, a gente tem o dy dx. Legal, mas isso aqui a gente está falando quando uma função y é dada implicitamente, sendo que isso aqui é uma função de x, né? O y é uma função de x, só que ele está dado implicitamente por essa expressão. E quando a gente tem uma variável z, que é uma função de xy, só que isso é dado implicitamente também. Então, aqui a gente tem que o z é uma função de x e y. Só que ao invés de ser dado como z igual f de xy, igual a gente está acostumado, o z está metido aqui no meio, né? Ele está multiplicando x, está multiplicando y. E ao invés de a gente isolar o z para encontrar as derivadas, a gente também consegue usar os conceitos de derivadas implícitas. Então, a gente quer encontrar aqui a derivada parcial de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y. Vamos começar fazendo do método raiz aqui, tá bom? Como a gente faria se não existisse um teorema para facilitar a nossa vida. Então, vamos começar com a derivada de z em relação a x. Assim como a gente fazia para funções de uma variável, a gente vai derivar cada um dos termos em relação a x. Lembrando que, como a gente está falando de derivadas parciais, o y aqui vai ser uma constante. Então, vai ficar 2x, a derivada de y ao quadrado em relação a x é zero, mais a derivada de 6x vezes z. Como z é uma função de x, a gente vai usar a regra do produto aqui. A derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais o primeiro normal vezes a derivada do segundo. Como z é uma função de x, a gente faz isso vezes a derivada do de dentro, que é a derivada parcial de z em relação a x. Então, igual a gente fazia lá em cálculo 1 mesmo, aqui do lado direito, o y é uma constante que está multiplicando o z. A derivada de z aqui vai ser o y, que multiplica ele, vezes a derivada do de dentro. Aí a gente vai isolar a derivada parcial de z em relação a x, né? Então, del z, del x, que multiplica o 6x, que está aqui, menos o y, passando aqui para o outro lado. E tudo isso é igual esse termo que vai para o lado direito, menos 2x, menos 6z. E aí, passando isso aqui para o outro lado, dividindo, a gente encontra que a derivada parcial de z em relação a x é menos 2x menos 6z sobre 6x menos y. Beleza, aqui a gente encontrou no método raiz, na marra mesmo. Agora, vamos encontrar a derivada parcial de z em relação a y. A gente vai derivar tudo em relação a y, sendo que, nesse caso, o x vai ser tratado como constante. Então, vai ficar 2y, aqui do segundo termo, né? Mais derivada de 6x vezes z. Como x é constante, a derivada do z é 6x, vezes a derivada do de dentro, que é a derivada de z em relação a y, porque o z é uma função de y, né? E tudo isso vai ser igual à derivada de y vezes z. Então, aqui a gente usa a regra do produto. A derivada do primeiro vezes o segundo normal,
mais o primeiro normal vezes a derivada do segundo. E isso multiplica a derivada do que está lá dentro, né? Regra da cadeia. Então, isolando a derivada parcial de z em relação a y, ela está multiplicando esse 6x aqui, menos o y que está aqui do lado direito. Ele vem para cá com sinal de menos, né? Tudo isso é igual o z, que já estava aqui, menos esse 2y que vai para lá. Então, a gente encontra que a derivada parcial de z em relação a y é z menos 2y sobre 6x menos y. Beleza, a parte mais difícil já foi, gente, que é realmente fazer na marra a derivada disso aqui. Agora, a gente também consegue usar o teorema da função implícita para encontrar a derivada parcial de z em relação a x e em relação a y. Então, em relação a x, vai ser menos a derivada parcial em x sobre a derivada parcial em z. Em relação a y, vai ser menos a derivada parcial em y sobre a derivada parcial em z. Ó, para não confundir a ordem aqui do que vai no numerador, no denominador, pensa que o que está embaixo aqui vem em cima aqui. Então, aqui o x estava embaixo e aqui a derivada parcial do x vai em cima. E aqui o z estava em cima e a derivada parcial do z está embaixo. E a gente não pode esquecer desse sinal de menos também, tá bom? Então, vamos lá aplicar isso nessa função que a gente viu. O primeiro passo é igualar tudo a zero. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6xz menos yz igual a zero. Então, esse aqui é o nosso fzão de x, y, z. Ele está sendo igualado a zero. O segundo passo é encontrar as derivadas parciais. Então, a derivada parcial em relação a x vai ser 2x mais 6z. A derivada parcial em relação a y vai ser 2y menos z, que está multiplicando o y aqui, né? E a derivada parcial em relação a z vai ser 6x menos y. E agora é só a gente aplicar no teorema da função implícita. A gente vai ter que a derivada parcial de z em relação a x é menos a derivada parcial em relação a x, que é 2x mais 6z, sobre a derivada parcial em relação a z, que é 6x menos y. E a derivada parcial de z em relação a y vai ser menos a derivada parcial em relação a y, que é 2y menos z, sobre a derivada em relação a z, 6x menos y. E aí, aqui a gente pode até distribuir o sinal para o numerador, né? E a gente encontra exatamente o que a gente encontrou aqui atrás, só que fazendo em menos passos, só 3 passos aqui, né? E com menos chance de dar errado, com menos chance de a gente confundir alguma coisa, errar a regra do produto, alguma coisa assim. Então, a gente consegue fazer de forma muito mais simples a derivada implícita, usando o teorema da função implícita. Ó, então, vamos fazer exercício aqui. Nesse caso, a gente tem uma função de y em x, que é dada de forma implícita, e a gente quer encontrar a derivada de y em relação a x. Então, vamos lá. O primeiro passo, a gente viu que é igualar tudo a zero. Vai ficar 2y vezes seno de x, aí passando o y ao quadrado para cá, fica menos y ao quadrado, igual a zero. Então, a gente tem um fzão de xy igual a zero, que é o requisito para a gente usar o teorema da função implícita. Agora, a gente vai encontrar as derivadas parciais, fzão de x e fzão de y. A derivada parcial em relação a x vai ser 2y vezes cosseno de x. E a derivada parcial em relação a y é 2 vezes seno de x menos 2y. E aí, é só a gente aplicar no teorema da função implícita. A gente viu que o dy dx é menos a derivada parcial em relação a x sobre a derivada parcial em relação a y. Então, menos 2y vezes cosseno de x sobre 2 vezes seno de x menos 2y. A gente pode cortar o 2 de todos os termos, né? Porque ele é comum a todos. Então, vai ficar menos y vezes cosseno de x sobre seno de x menos y. Então, dada essa função, que é representada de forma implícita, a taxa de variação do y em relação ao x é dada dessa forma aqui.
Agora vamos ver esse aqui. A gente tem uma função z, que está em xy, né? E ela é dada de forma implícita por essa expressão aqui. Aí a gente quer encontrar a derivada parcial de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y. Então, quanto z varia para x e para y? Como essa função é dada de forma implícita, a gente vai encontrar as derivadas implícitas, né? Então, a gente pode usar o teorema da função implícita aqui. Primeiro, a gente iguala tudo a zero. ln de x vezes y mais 2xz menos o seno de z igual a zero. Então, esse aqui é o nosso fzão de x, y, z. Aí, agora a gente encontra as derivadas parciais do fzão. O fzão de x vai ser y vezes 1 sobre x, lembrando que a derivada do ln é 1 sobre x, mais 2z. A derivada parcial em relação a y vai ser ln de x, e a derivada parcial em relação a z vai ser 2x menos cosseno de z. E agora, a gente aplica no teorema da função implícita. A derivada parcial de z em relação a x vai ser menos a derivada parcial em relação a x, que é y sobre x, mais 2z, sobre a derivada parcial em relação a z, que é 2x, menos cosseno de z. E aí, a derivada parcial de z em relação a y vai ser menos a derivada parcial em relação a y, que é o ln de x, sobre a derivada parcial em relação a z, 2x menos cosseno de z. Aqui a gente pode distribuir o sinal de menos para o numerador, aí fica menos y sobre x menos 2z, e aqui menos ln de x. Então, a variação do z na direção x é dada por essa expressão, e a variação do z na direção y é dada por essa expressão. Para fechar, vamos fazer esse aqui. É uma função z, que está em x e em y, né? E é dada implicitamente por essa expressão. Então, o primeiro passo, igualar tudo a zero. Euler elevado a z menos x, y, z igual a zero. Esse aqui é o nosso fzão de x, y, z. Segundo passo, encontrar as derivadas parciais do fzão. Derivada parcial em relação a x, aqui é constante e aqui é o que está multiplicando. Menos y vezes z. Derivada parcial em relação a y, aqui é constante e aqui é o que está multiplicando ele. Menos x vezes z. E a derivada parcial em relação a z vai ser o Euler elevado a z menos o que está multiplicando ele, x vezes y. Então, a derivada parcial de z em relação a x vai ser menos o menos yz. A gente já pode colocar aqui menos com menos, vai dar mais, né? Então, fica yz sobre Euler elevado a z menos xy. E a derivada parcial de z em relação a y vai ser menos xz, que a gente já pode substituir para mais xz, sobre Euler elevado a z menos xy. Então, essas são as taxas de variação da nossa função na direção x e na direção y. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!